Tiago capítulo 3, quantos acharam? Dão glória a Deus. Diz assim o verso 1: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua, um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, e assim também a língua é um fogo, em um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Fala assim para quem está ao seu lado: governe sua língua. Amém? Meus amados, eu não queria falar acerca da fofoca. Essa manhã eu queria falar sobre onde as nossas palavras estão nos levando. Quando a gente lê esse texto, a gente é muito tendencioso a falarmos acerca da fofoca dentro da igreja. De um irmão que fala mal do outro, e a gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre isso. Mas essa manhã eu queria me ater ao seguinte: as nossas palavras estão levando a nossa vida para onde? Durante essa série de Governe, nós temos aprendido que Deus nos chamou para assumirmos responsabilidades por aquilo que Ele colocou aos nossos cuidados. Por exemplo, na semana passada nós falamos sobre governe seus sentimentos. E ainda há uma tendência em nós de falarmos o seguinte: se você precisa de uma ajuda psicológica ou psiquiatra, você é louco. Porque o crente acha que o Espírito Santo domina tudo. E de fato o Espírito Santo dá em nós o domínio próprio, o fruto do Espírito. E é uma série de coisas que vem junto com o pacote. Mas tem coisas que a gente precisa tratar o nosso psique. Doenças psicossomáticas precisam ser tratadas. E para muitos de nós, quando a gente fala sobre governo, a gente fala: não, o Senhor vai me ajudar a governar. Uma vez eu atendi uma família e eles passando uma dificuldade num pós-parto de uma mulher com depressão pós-parto, e eu falei para ele, cara, procura um psicólogo, leva a tua mulher, ajuda ela. Ele falou: nós temos o Espírito Santo, pastor, não precisamos de psicólogo. Eu falei: ok, continue assim então. Então, nós precisamos governar os nossos pensamentos, sentimentos, escolhas, recursos, atitudes e uma série de outras coisas. Porém, existe uma área pequena no tamanho, mas gigantesca em sua consequência, que é a nossa língua. Governar a língua não significa apenas deixar de fofocar ou falar mal das pessoas. Porque é fato que quando nós falamos de governar a língua, nós só pensamos nessas duas coisas: de falar mal dos outros e fazer fofoca. Agora, governar a língua é assumir uma responsabilidade por todas as palavras que saem da nossa boca. O que a gente fala quando a gente está com raiva? Porque tem crente que fala palavrão. Ah, pastor, o senhor vai entrar nesse ponto? Vou. Tem crente que fala palavrão, irmão, você sabia? Tem crente que tem hora da raiva, irmão, a boca dele não converteu. O que a gente fala sobre nós mesmos? O que você fala sobre você? O que você declara sobre a vida dos seus filhos?
O que você pronuncia acerca do seu casamento? Como você descreve os seus problemas? Como você reage diante das dificuldades? O que você ensina a respeito de Deus às pessoas? O que você repete acerca do seu futuro? Então a pergunta dessa manhã, dessa mensagem, não é apenas assim: você fala mal das pessoas, governe sua língua. A pergunta correta essa manhã é o seguinte: o que as nossas palavras estão produzindo na nossa vida e na vida de quem está ao nosso redor? Porque governar a língua não é só falar dos outros, gente, é falar com quem está ao nosso lado. Tiago, e há quem diga que Tiago é o Provérbios do Novo Testamento, há quem diga que Tiago vai falar sobre o Provérbios do Novo Testamento, e Tiago começa o capítulo 3 dizendo o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que receberão um juízo mais severo, numa outra versão. Tiago inicia falando dos mestres, porque ele diz o seguinte: quem ensina trabalha diretamente com palavras. Um líder influencia pessoas por meio daquilo que ele fala. As pessoas confiam na orientação de um líder, no conselho de um líder, naquilo que ele ensina. Então tudo que é falado em um púlpito é muito sério. Tudo que é dito num gabinete é muito sério. Tudo que é tratado num ambiente de igreja é muito sério. Então uma palavra ensinada de maneira errada e irresponsável pode confundir uma pessoa. Pode ferir uma família, pode fortalecer um comportamento errado, ou até apresentar uma imagem distorcida de Deus. Então, antes de você falar, de aconselhar, de pregar, leia, reflita, ore, estude. Gente, o púlpito não é lugar de falar do que a gente pensa, é lugar de comunicar o que Deus disse. Então, quem ensina não pode tratar a palavra de Deus com leviandade. E aí Tiago continua, e ele vai escrevendo, ele diz assim, ó, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, na NVI diz que é perfeito, mas tem uma versão que diz assim, ó, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Essa palavra aqui, gente, perfeito, não significa que é alguém que nunca cometeu erros. Tiago está nos ensinando que uma das maiores evidências da maturidade espiritual é a capacidade de governar as palavras que saem da sua boca. Então uma pessoa madura não é aquela que nunca disse algo errado. A pessoa madura é aquela que mediante um erro, ele se acerta e cresce. Ele passa a falar com responsabilidade, com sabedoria e temor a Deus. Então maturidade espiritual também pode ser medida pela distância entre aquilo que você pensa e aquilo que você decide falar. A pessoa imatura, ela fala tudo o que pensa. A pessoa madura, ela examina o que pensa, antes de transformar aquilo em palavras. E aí o texto bíblico vai dizer assim, ó, antes da palavra me chegar à boca, tu já conheces muito bem. Deixa o pastor te falar uma coisa. Nem tudo que vem na sua mente merece sair da sua boca. Nem todo sentimento precisa ser transformado em discurso. Nem toda opinião precisa ser publicada. Nem toda verdade precisa ser falada de qualquer maneira ou em qualquer momento. Tiago utiliza duas ilustrações. Primeiro ele fala do freio na boca de um cavalo. O cavalo é grande, gente, forte, veloz, mas um pequeno freio consegue dirigir por todo o seu corpo. Depois ele fala sobre um navio que, mesmo sendo muito grande, enfrenta vento impetuoso, um pequeno leme determina a sua direção. Da mesma forma, a língua pequena direciona uma vida inteira. Então preste atenção, gente. A língua é pequena demais para ser ignorada, mas é poderosa demais para ficar sem governo. Se o freio governa os cavalos e o leme dirige o navio, as nossas palavras influenciam diretamente a nossa vida.
As nossas palavras influenciam o nosso relacionamento, os ambientes da quais a gente participa. Gente, palavras podem iniciar uma briga ou produzir uma reconciliação. Palavras podem alimentar o medo ou fortalecer a fé. Palavras podem construir uma identidade de uma criança ou feri-la profundamente. Palavras podem restaurar um casamento ou aumentar a distância de um casal. Palavras podem gerar esperança ou desânimo na vida de alguém. Agora presta atenção, gente. Isso não significa que as nossas palavras possuem um poder mágico para criar qualquer realidade que a gente deseja. Porém, a Bíblia vai nos ensinar que as palavras carregam influência. Palavras carregam direção, responsabilidade e consequência. Provérbios 18 vai dizer assim, ó, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto. Palavras, elas revelam o nosso coração. Elas influenciam a nossa decisão e podem estabelecer uma atmosfera dentro de um ambiente. Jesus disse o seguinte, gente, a boca fala do que o coração está cheio. Então a língua é a porta por onde o conteúdo do coração se torna público. A língua não cria o que está no coração. Ela revela aquilo que o coração está carregando. Por isso que quando a gente fala de governar a língua, isso começa com uma transformação dentro de nós. Quais são as palavras que a gente tem liberado? Mediante isso, gente, vamos a 7 formas de usar mal a língua e as palavras. 7 maneiras que a gente usa de forma errada a língua. Primeira, usamos mal as palavras quando falamos sem pensar. Usamos mal as palavras quando falamos sem pensar. Provérbios 29 vai dizer assim, ó, você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança no insensato do que para ele. Um dos maiores problemas da língua, sabe qual é, gente? A velocidade. Falamos rapidamente e pensamos lentamente. A gente responde no calor da emoção. A gente envia mensagem antes de reler ela. A gente publica antes de refletir. A gente fala quando está ferido, irritado e frustrado. Depois as consequências aparecem. Aí a gente diz assim, ó, eu não queria ter dito isso. Mas embora a gente não teve intenção de causar aquela ferida, a palavra já foi dita. Deixa o pastor te falar uma coisa. A intenção pode explicar uma palavra. A intenção pode explicar uma palavra. Mas nem sempre consegue apagar a consequência da palavra que foi dita. Então existe um tempo, gente, entre você pensar e falar. E é esse espaço que o governo da língua precisa ser exercido. Eu pensei, eu vou governar minha língua, para depois eu falar. Eu pensei, eu vou governar minha língua, para depois eu falar. Governar as palavras é aprender a fazer uma pausa. Então antes de você falar, pergunte o seguinte, isso precisa ser dito? Isso precisa ser dito agora? Vai trazer alguma mudança isso? Isso precisa ser dito por mim? Só eu preciso falar isso para essa pessoa? Isso precisa ser dito dessa maneira? Tiago no capítulo 3 vai falar sobre a língua, mas no capítulo 1 ele diz assim, ó, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A Bíblia não manda parar de falar. Ela ensina a não falar precipitadamente. E aí deixa eu te falar uma coisa, nem tudo que você sente precisa ganhar voz, e nem tudo que você pensa merece ganhar palavras.
Governe suas palavras. Governe sua língua. Segunda coisa que a gente precisa aprender. Usamos mal as palavras quando mentimos, exageramos ou distorcemos. Efésios 4 vai falar assim: por isso deixamos a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Gente, a mentira não acontece apenas quando a gente inventa completamente uma história. A gente também mente quando a gente aumenta os fatos. A gente também mente quando a gente esconde informação importante. A gente também mente quando nós só contamos a parte que nos favorece. A gente muda o tom da conversa. A gente também mente quando a gente atribui algo a alguém que ela não disse. Nós fazemos parecer uma opinião e uma certeza. E aí a gente usa palavras para manipular pessoas. Isso também é mentira. Uma verdade contada pela metade pode produzir uma mentira inteira. Lembra de Ananias e Safiras, de Atos capítulo 5? Eles venderam a propriedade de mão, era verdade. Entregaram parte do valor dos apóstolos. Então, o problema aqui não foi ter guardado uma parte. O problema aqui foi eles afirmarem que estavam entregando tudo. Eles usam palavras para construir uma imagem espiritual que não correspondia com a realidade do coração deles. Queriam parecer mais generosos do que realmente era. Deus não precisa da imagem que tentamos construir com as nossas palavras. Ele precisa da verdade do nosso coração. Então a mentira pode proteger sua imagem por alguns minutos, mas destruir a credibilidade que você construiu por anos. O que a gente aprende, pastor? Que a mentira usa palavras para construir uma aparência que a verdade não consegue sustentar. A verdade sempre vem à tona, gente. A verdade sempre vem à tona. Terceiro, usamos mal as palavras quando falamos movido pela ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Gente, quando a ira assume o controle, quando a ira assume o governo da nossa vida, a língua se transforma em uma arma. E em momentos de raiva, algumas pessoas procuram as palavras que vão causar mais dor. Ele quer usar a palavra que vai trazer mais dor para a pessoa. Aí traz erro antigo à tona, faz comparação, usa a ironia, ataca a identidade do outro, começa revelando segredos que um dia foi confiado a essa pessoa, começa a utilizar a vulnerabilidade que foi confiada a ela. E aí depois que ele faz tudo isso, ele fala assim, ó, foi da boca para fora. Entretanto, aquilo que saiu da sua boca para fora pode produzir uma ferida profunda no coração de alguém. A palavra pode sair da sua boca em segundos e permanecer no coração de alguém por muitos anos. Ela pode sair da sua boca em segundos, mas permanecer no coração de alguém por muitos anos. Então existe uma diferença entre corrigir uma atitude e condenar uma identidade. Por exemplo, uma coisa é você dizer assim, ó, você agiu de maneira irresponsável. Outra coisa é você usar a seguinte expressão: você é um irresponsável e nunca será ninguém. A primeira frase confronta uma atitude. A segunda frase sentencia uma identidade. A gente, pai, precisa ter cuidado para não transformar momentos de irritação em declaração sobre o futuro dos nossos filhos.
Maridos e esposas precisam vigiar para não transformar conflitos temporários em sentenças permanentes. Porque tem gente que ele fala assim, ó, o meu casamento não tem jeito. Você nunca muda. Tem outros que dizem assim, ó, eu me arrependo de ter casado com você. Outros falam assim, ó, você é igualzinho ao seu pai. Tem gente que diz assim no casamento, eu não suporto mais olhar para a tua cara. E o que o senhor está querendo dizer, pastor? Que talvez o problema seja real, gente. E está tudo bem, se existe um problema, a gente precisa curar o problema. Mas as palavras erradas podem trazer uma restauração ainda mais difícil. E o que a gente aprende, pastor? Não use palavras permanentes para descrever problemas temporários. Tem gente que fala assim para o outro, ó, você estraga a vida de todo mundo que você passa. Cara, a pessoa não precisa ouvir isso. A pessoa não precisa ouvir isso. Você sentenciou a vida da pessoa. Gente, problemas foram feitos para ser resolvidos, não sentenciados. Sabe qual é o problema? A gente pega o problema e a gente fala assim, ó, você é isso. Não é, cara, aquilo ali foi uma atitude de alguma situação. Toma cuidado, gente. Olha aqui para mim um pouquinho. Toma cuidado, porque a internet está emburrecendo a gente. A gente não sabe mais interpretar texto, a gente não sabe mais interpretar vídeo, a gente não sabe mais ouvir uma opinião diferente da nossa. Tome cuidado, porque a pessoa fala qualquer coisa hoje, vira um negócio que você fala, meu Deus, nem foi tudo isso. Quarto ponto, usamos mal as palavras quando falamos de nós mesmos sem esperança. Tem gente que ele nunca amaldiçoou uma outra pessoa, mas passa o dia inteiro pronunciando palavras de derrota sobre ele mesmo. Ele não fala mal de ninguém, não fala mal de nada, mas ele vive o dia inteiro falando o seguinte, eu não consigo, eu nunca vou mudar, eu sou um fracasso, nada dá certo para mim, eu nasci foi para sofrer, a minha vida acabou, ninguém gosta de mim, eu nunca serei feliz. Uma vez eu atendi um jovem, e uma luta na vida dele, ele falou, pastor, eu penso que Deus me colocou no mundo só para sofrer. Eu falei, meu filho, está repreendida essa palavra. Gente, governar nossas palavras também significa vigiar como a gente fala de nós mesmos. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que eu tenho que negar minhas fraquezas? Não é isso que eu estou falando. Eu tenho que negar minhas dificuldades, minhas limitações, pastor? Não é isso que eu estou falando. Não é você fingir que está tudo bem quando não está. O que eu estou dizendo é para vocês fazer o seguinte, não defina uma fase difícil da sua vida na sua identidade. Você pode dizer o seguinte, eu estou enfrentando uma dificuldade, sem dizer que você é um fracassado. Você pode dizer o seguinte, eu errei, sem concluir o seguinte, eu nunca vou mudar. Você pode dizer o seguinte, eu estou cansado, sem declarar o seguinte, eu não tenho mais futuro. Então uma fase difícil não tem autoridade para mudar a identidade que Deus deu sobre você. Deus te deu uma identidade de filho, você é filho e filha de Deus. Essa é a sua identidade. Agora, a questão é não permitir que uma palavra humana elimine a sua esperança e defina totalmente a sua história. Reconheça a realidade que você está, mas não permita que a realidade momentânea escreva uma conclusão sobre toda a sua história. Quinto ponto, usamos mal as palavras quando murmuramos e alimentamos a incredulidade. Filipenses 2 vai dizer assim, ó, façam tudo sem murmuração e sem discussão. Gente, murmuração não é apenas falar de um problema. Murmuração é transformar a reclamação em uma forma de enxergar a vida. Gente, a pessoa murmuradora pode receber 10 bênçãos,
mas ela concentrará a sua palavra na única coisa que não aconteceu como ela desejava. Gente, é horrível ficar perto de quem é murmurador, sim ou não? Sim ou não, gente? Se está frio, a pessoa reclama. Se está calor, a pessoa reclama. Se ela foi convidada, não, eu vou falar. Se ela foi convidada, ela reclama do lugar. Se ela não foi convidada, ela reclama que foi esquecida. Se alguém assume a liderança, ela critica. Agora está se achando líder. Se ninguém assume a liderança, ela fala, não tem liderança nesse lugar. A murmuração não muda apenas a atmosfera ao nosso redor. Ela muda a nossa percepção sobre Deus. Lembram dos 10 espias? Aliás, os 12 espias? Os caras foram enviados para observar a terra prometida. Irmãos, Deus chamou todo mundo e disse o seguinte: manda 12 caras lá para espiar, porque eu vou dar a terra para vocês. Deus já tinha liberado uma palavra, sim ou não? Sim. Aí a pergunta que fica é o seguinte: todos viram a mesma terra? Os 12 viu. Todos viram os mesmos frutos? Sim. Todos viram os mesmos gigantes? Sim. Porém os 12 não voltaram com a mesma palavra. 10 falou assim, cara, não vai dar não. Os caras é maior que a gente. Enquanto 2 disse assim, se o Senhor se agradar de nós, Ele fará a gente subir naquela terra. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: gente, os 10 espias mentiram? Não. Os gigantes eram reais? Sim. O problema foi falarem dos gigantes como se Deus não existisse. Diferente da percepção de Josué e Caleb. Josué e Caleb negaram os gigantes? Não, ele diz, de fato, a terra é boa, mas tem gigantes. Só que Josué e Caleb colocam Deus acima do problema. O que o senhor está dizendo, pastor? Fé não é negar a existência dos gigantes. É recusar-se a falar dos gigantes como se Deus não estivesse presente. Aí, gente, a palavra de 10 contaminou toda uma congregação. O que a gente aprende? Que as nossas palavras surtem efeito na vida dos outros. As nossas palavras surtem efeito na vida dos outros. O medo que estava no coração daqueles caras foi transmitido ao povo. O que a gente aprende, pastor? Que as palavras não carregam apenas informação, gente. Elas também carregam atmosferas. Você já fez pré-julgamento de alguém? Olhou para aquela pessoa e falou assim: cara, não sei não, hein? Essa pessoa está parecendo que não é de fato o que é. Se alguém chega para você e fala: fulano, cara, fulano é arrogante, fulano é disso, daquilo, fulano é dessa forma, esse cara aí é desse jeito. Você fala: bem que eu já tinha olhado para ele, tinha sentido isso. Mas aí a pessoa liberou a palavra sobre você, o que a palavra fez? Criou uma atmosfera dentro de você sobre aquela pessoa. Aí sabe o que a gente aprende, gente? Que algumas pessoas chegam ao ambiente e espalham fé. Outras chegam e espalham medo. Algumas pessoas entram no ambiente e espalham gratidão. Outros espalham insatisfação. Uns liberam coragem, irmão. Outros fazem de tudo para a gente desistir. Eu tenho um parente, irmão, e eu não vou falar a proximidade porque agora está gravando, né?
Ele comprou um carro, cara, lindo carro, completo, com ar-condicionado e tudo. Lindo carro. Eu falei para ele, nossa, véio, que carro bonito. Ele falou assim, agora o IPVA é bem mais alto. Nunca tem uma palavra de ânimo, de encorajamento. Gente, quem não governa as suas palavras, pode transformar uma luta pessoal em uma atmosfera coletiva de desânimo. Sexta coisa, eu vou ter que pular algumas coisas. Usamos mal as palavras quando fofocamos, caluniamos ou destruímos reputações. Provérbios vai dizer assim, o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém oculto. Gente, a fofoca é uma das formas do mau uso da língua, mas ela não é a única. Fofocar é compartilhar informação que não produzirão solução, apenas exposição. Fala para quem está ao seu lado assim, se eu descolar que você é um fofo. Teve gente que falou, me chamou de fofo, fofoqueiro. Olha aqui para mim. Presta atenção no que eu vou dizer. Nem toda informação verdadeira precisa ser compartilhada. Algo pode ser verdadeiro e ainda assim ser desnecessário, imprudente e destrutivo. Às vezes, a fofoca se disfarça de preocupação. Eu estou contando para você só para você orar. A pessoa vem para o culto, quando a pessoa entra no culto, ele fala, olha lá. Vixe, ela veio, hein? Ele veio, hein? Que coragem com a vida desse jeito, ele teve coragem de vir para o culto. Irmão, ele está no melhor lugar. Tem crente que fala assim, eu não quero falar mal de ninguém, mas esse mais já comprometeu. Tem outros que é pior, que ele diz assim, você não ouviu isso de mim, hein? Tem outro que fala assim, eu vou contar, mas você não espalha. Se a gente realmente quer restaurar alguém, gente, nós precisamos procurar a pessoa ou alguém que possa ajudar na solução. Gente, quem deseja restauração, ele procura uma solução, ele não deseja expor a pessoa para uma plateia. Os rabinos comparavam a língua com uma flecha. Por quê, pastor? Porque uma faca fere de perto, mas uma flecha pode atingir a distância. Uma pessoa pode destruir a reputação de alguém sem estar no mesmo lugar que ela. Hoje, por meio das redes sociais, aplicativo de mensagem, uma palavra pode alcançar milhares de pessoas em poucos minutos. E depois, mesmo que a pessoa reconheça o erro, talvez ela não consiga recolher tudo que ela espalhou. Você pode apagar uma mensagem do celular, mas você não consegue apagar de todos os corações que essa mensagem atingiu. Eu vou falar, porque isso veio a público, a rede social, e eu achei engraçado. Vocês viram que, já faz um tempo já isso, a ex-mulher do Kaká veio na rede social e falou, eu sou ferida há anos, porque diziam que o Kaká era perfeito. Porque uma jornalista pegou a frase que ela disse e virou a frase que ela disse, falando assim, ele é tão perfeito que eu não tenho o que falar dele. Essa fala não foi da ex-mulher do Kaká, mas essa fala foi a que estourou. Aí você vê o Kaká nas publicações com a mulher dele de hoje, os comentários são o seguinte, cara, deixa a toalha molhada em cima da cama, faz xixi na tampa do vaso, porque isso é muito perfeito. Mas para a mulher do cara, a mulher está sofrendo há anos com uma coisa que ela não falou. Percebe que uma palavra pode atingir, mesmo que depois se retratou, mesmo que ela veio à rede social e falou, já foi. O próprio vídeo dessa mulher, da Carol Acelico na rede social, os comentários eram o seguinte, agora você perdeu, o cara mais perfeito, acabou, já foi.
Cuidado para um momento de ira, você não falar mais do que devia. Nós seremos julgados pelas nossas palavras. 7º e último ponto. Usamos mal as palavras quando existe incoerência entre a nossa adoração e nossa conversa. Tiago capítulo 3, o verso 9 e o 10, ele está denunciando uma incoerência espiritual. No culto a gente levanta a mão e diz: tu és bom, em todo o tempo és bom. Mas quando chega lá no estacionamento a gente fala: esse miserável desse irmão não sai logo para me ir embora. Teve uma vez que o diácono falou para mim: pastor, fica com a gente no estacionamento para o senhor ver como as pessoas tratam a gente. Aqui dentro cantamos: eu te amo, Senhor, tu és santo, te exaltamos. Mas do lado de fora a gente usa a boca para humilhar, ferir, murmurar, mentir e destruir pessoas. Gente, a gente não pode adorar a Deus no domingo e amaldiçoar a nossa família a semana inteira. Uma certa vez eu precisei chamar um líder, irmão. Um líder estava num lugar aí e teve uma atitude no telefone com uma pessoa. Mal esse líder sabia que tinha gente da igreja no mesmo lugar que ele estava. E a pessoa me chamou no Instagram e falou: pastor, tinha um líder do senhor aí que fez assim, pastor, e rasgou a pessoa no telefone, falou um monte de coisa e não sei o quê. Pastor, eu perdi o encanto pela Nasci para Deus depois que eu vi esse líder seu agir. Eu falei: mas não fui eu que agi. Chamei o líder, irmão, sentei ele e falei: meu filho, você vai lá procurar essa pessoa e vai se retratar com ela. Mas qual foi a visão que a pessoa teve da Nasci? Todos os líderes agem igual esse aí. A gente não pode cantar sobre Deus, gente, e tratar as pessoas com crueldade. Nós não podemos dizer que amamos ao Senhor enquanto a gente destrui as pessoas com palavras que saem da nossa boca. Adoração que não transforma nossas palavras corre o risco de se tornar apenas um som religioso. Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala: não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas o próprio Pai. Minutos depois, o Senhor fala para ele: para trás de mim, Satanás. Em um momento Pedro está alinhado com a revelação do Pai, em outros a sua palavra tentou destruir, impedir o propósito de Deus. O que isso mostra, pastor? Que a boca, que já foi usada por Deus, continua permanecer debaixo do governo de Deus, para a gente governar o que sai da nossa boca. Então, não basta a gente ter falado corretamente ontem, gente. Nós precisamos entregar nossas palavras ao governo de Deus todos os dias. Beleza, pastor, o senhor falou sobre 7 coisas que a gente faz errado. E como é que a gente faz certo? Eu vou falar só 3. Porque a gente sempre erra muito mais do que acerta. Então, 3 maneiras de usar corretamente a língua. Primeiro, use as palavras para transmitir verdade e graça. Ninguém mais aguenta ver você murmurando e reclamando da vida. Olha aqui para mim um pouquinho. Ô gente, deixa eu te falar uma verdade. Todo mundo tem uma história triste para contar. Fique com a sua, porque de história triste a gente já está por aqui, ó. Todo mundo tem uma história triste. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. O problema, sabe o que é? Que toda vez só tem história triste. Será que servir a Deus é só isso aí? É só história triste, história triste, história triste? Efésios vai dizer assim, ó, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
Paulo não está ensinando só o que deve sair da nossa boca, mas ele está falando da qualidade da palavra que tem que sair da nossa boca. Que seja a palavra boa. Tem crente que ele vê uma situação e fala, vai dar ruim. E aí já deu. Você pode usar sua boca para fazer de forma diferente. Eu acredito em você, cara. Você errou, mas esse erro não define quem você é. Vamos tentar de novo? Eu estou contigo, cara. Vai lá, vai em frente. Eu te perdoo. Vamos, segue, vamos embora. Não economize nas palavras de amor, gratidão e honra. Não deixe para homenagear as pessoas apenas quando elas não puderem ouvir mais. Porque quando a pessoa não pode ouvir mais, a gente rasga elogio. Ah, era isso, hein? Era aquilo. Meu Deus, hein, cara? Poxa, e agora? Mas na vida, você falou o que para ela? Segundo, use suas palavras para alimentar fé, esperança e coragem. Gente, governar as palavras não significa usar frases positivas para fingir que os problemas não existem. A fé bíblica não nega a realidade. Mas ela interpreta a realidade à luz da fidelidade de Deus. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Ah, pastor, você está manipulando Deus através das palavras? Não, gente. Eu vou impedir que a mentira, o medo, o desespero tenha uma voz dentro de mim. Use as suas palavras para expressar sua fé e confiança no seu Deus. Terceiro, use suas palavras para orar, abençoar e adorar. Use as suas palavras em seu favor. A nossa boca não foi criada apenas para conversar com os outros, gente. A nossa boca foi criada também para falar com Deus. Então ore, agradeça ao Senhor, glorifique ao Senhor através da sua boca. Use sua boca para abençoar a sua família, para abençoar as coisas que são suas. Maridos e esposas, usem sua boca para abençoar sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos. Use as palavras para levantar as pessoas. Não procure só erros, gente. Reconheça o crescimento que a pessoa está tendo. Não fale com as pessoas somente quando existe um problema. Diga para elas também, cara, vocês fazem mais do que é pedido. Diga para o outro, cara, obrigado pelo seu servir, obrigado pelo teu esforço. Eu vejo que você está crescendo, eu vejo que Deus está mudando você está uma pessoa melhor. Uma boca governada pelo Espírito Santo, gente, não apenas evita as feridas, ela transforma-se em um instrumento de cura. Aí, eu encerro aqui dizendo o seguinte. 5 filtros para governar sua palavra. Primeiro, é verdade? É verdade isso? Não fala daquilo que você não confirmou. Não transforme uma impressão em uma certeza. Não repita algo que por muitas vezes as pessoas estão repetindo. Pergunte o seguinte, é verdade isso? Essa é a peneira para governar as palavras. É verdade? Segundo, é necessário? Eu preciso compartilhar isso com alguém? Eu preciso falar, é necessário falar isso? Algumas informações, gente, precisam de silêncio, oração e sabedoria. Então é verdade, é necessário. Terceiro, vai edificar alguém? Até a correção, gente, precisa ter um propósito de crescimento. Senão não adiantou. Então é verdade, é necessário, vai edificar. Quarto, é o momento certo de falar. Uma palavra certa no momento errado pode produzir o resultado errado. É verdade, é necessário, vai edificar, é o momento certo. Quinto, eu estou falando da maneira certa. O tom de voz também comunica. É possível falar palavras corretas de uma forma errada. A gente não basta governar só as palavras. A gente precisa governar o momento, a motivação e o tom que a gente está usando. Então, é verdade? É necessário? Vai edificar os outros? É o momento certo? Eu estou falando da maneira correta?
que essa manhã a gente coloque as nossas palavras debaixo do governo do Espírito Santo. Eu encerro dizendo o seguinte: a língua é a torneira, mas o coração é o reservatório. Se continuamente saem palavras amargas, não basta limpar a torneira, é necessário tratar a fonte. É necessário tratarmos a fonte. Então, saia daqui essa manhã dizendo: Senhor, governa aquilo que sai da minha boca. Porque se a gente não governar as nossas palavras, nós seremos governados pelas consequências daquilo que falamos. Então, o Juan, vem, filho. Só o Juan, por conta da nossa hora. Eu queria que você curvasse tua cabeça e fechasse seus olhos.